Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. A mensagem de Deus para nós nesta noite está em João capítulo 6, a partir do verso 22, o texto em que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Um texto nós vamos ler aqui um pouco longo, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida pela palavra, que a palavra é viva, a palavra tem poder, a palavra de Deus tem espírito, tem vida. A palavra do Senhor nos aponta o caminho, nos ensina, nos mostra quais sejam os pensamentos de Deus. E às vezes as pessoas indagam, possuem muitas dúvidas e tomam atitudes às vezes erradas, mas a palavra aponta o caminho certo, o conselho certo, a resposta que nós precisamos, amém? Quero dar um tema nesse texto aqui, e é o seguinte: por que segui-lo? É o tema do nosso texto. Vamos ler a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão, que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara com ele, com os seus discípulos, e tendo eles partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum e foram à sua procura. Tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, e embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, os judeus, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como diz agora: eu desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Pois está escrito nos profetas: serão ensinados por Deus,
Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este o tem visto. E em verdade eu vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém. Até aqui. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Louvado seja Deus. Essa figura de linguagem nos traduz o poder de Deus, o alimento espiritual que ele traz, a maneira de Deus cuidar dos seus filhos, sustentando-os, cuidando, de modo que nada nos venha a faltar. O exemplo do pão nosso de cada dia, nos ensinando acerca das necessidades mais fundamentais da existência humana, representando o seu café, o seu almoço, aquilo que você come no dia a dia. Porém, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa, a palavra de Deus, é o pão que alimenta a sua alma, o seu espírito, que nutre a sua vida espiritual. O que me chama a atenção nesse texto, o Senhor fala aqui ao nosso coração, é que as pessoas que o procuraram, diz aqui no versículo 24, que viu a multidão que Jesus não estava lá com seus discípulos, e eles saíram procurando ele, queriam achá-lo. Ele tinha estado em Cafarnaum fazendo sinais e maravilhas. Dentre todos os milhares que ali estavam, aos olhos de todos, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Aos olhos de todos. Todos foram abençoados por aquela multiplicação. Foram alimentados, em que eles estavam por longas horas ali, o seguindo, o acompanhando pelo deserto, e se sentaram naquele momento num lugar onde havia relva, e já ia tarde, as horas já estavam se passando, já estavam próximos do entardecer, e eles com muita fome. E Jesus faz aquele sinal, de modo que mais de 5.000 pessoas se alimentaram de pães e peixes, e ainda lhes sobejavam, para que eles pudessem ainda acumular em cestos muitos pães que sobraram. Essas pessoas, movidas por esta emoção, essa empolgação de terem visto sinais e maravilhas da parte do Senhor, foram após Jesus procurá-lo e não acharam, e partiram para Cafarnaum, para o outro lado, e eles foram achar Jesus juntamente com os discípulos do outro lado e perguntaram, mas Senhor, como chegou aqui? Como chegaste aqui? E Jesus, sabendo da intenção do coração deles, lhes respondeu, vocês vieram aqui não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram os pães, se fartaram, porque vocês foram atendidos, porque vocês saciaram os seus próprios interesses. Não porque viram e se maravilharam e creram que ele é da parte de Deus. Não porque creram que ali Deus estava ensinando uma doutrina maravilhosa para a salvação, para a reconciliação do homem com Deus, para que eles pudessem, ao entender a doutrina, a proposta de Deus, o conserto que Deus vem requerer do homem para a ressuscitação, ou seja, para receberem vida eterna. Eles, entretanto, estavam se preocupando, porque se Jesus multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, ele talvez pudesse multiplicar também a prata, o ouro, as espadas, poderia liderá-los numa revolução, poderia enriquecê-los. A multidão segue a Jesus com muitos interesses,
Haviam ali os mais próximos, os discípulos, que o amavam, aprenderam a amá-lo, foram instruídos por Jesus, passaram a segui-lo por justiça, por amor, porque de fato o que Jesus lhes ensinava lhes transmitia um conhecimento para a superação, para vencer o mundo, vencer o pecado. E a palavra que Jesus diz no verso 27 é: trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna, para a qual o Filho do Homem vos dará. Observa bem, a multidão trabalha para si. As pessoas estão seguindo a Deus. Há lugares em que há multidões como se estivessem buscando a Deus, mas não para louvá-lo, não para adorá-lo, não ali para exaltar a sua glória em gratidão pelo que ele faz, pelo que ele é, pelo amor que ele nos revelou, pelo modo em que ele cuida de cada um de nós, nos suprindo sempre de todas as maneiras. Mas muitos estão porque querem querem receber, querem possuir coisas, querem ter aqui na terra dos viventes esse poder efêmero, esse poder passageiro, transitório que conduz à perdição. Muitos que se enveredam por esse caminho de cobiça, de ganância pelo poder, pelas conquistas materiais, acabam se enveredando por um caminho em que o Senhor Jesus faz longe. Então, a palavra do Senhor, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Buscai a Deus pelo que Ele é. Sobre todas as coisas, nós devemos seguir a Jesus, porque Ele nos tem dado paz, nos deu reconciliação com Deus, nos deu perdão dos pecados, pela justiça, pela palavra, pela verdade, pelo que o Senhor é. E Ele nos abriu, através da sua palavra, do seu amor, dos sinais que Ele fez, o caminho da fé, uma fé que vai nos levar para a eternidade. Uma fé que opera na vida dos que creem, de modo que até mesmo sinais e maravilhas são operados aos olhos de todos os que creem, muitas vezes discretamente, longe das câmeras, longe da mídia, porque o que importa, quem realmente ama a Deus, revela Jesus ao próximo, onde não se encontram mídias, onde não se encontram multidões, muitas das vezes. A multidão caminha pela sua própria cobiça, se motiva pelas suas necessidades, não querem servir, não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Ele, sendo Senhor, servia, se submeteu em tudo a Deus e aos discípulos, se colocando como um dos servos, a ponto de lavar-lhes os pés, de ensinar-lhes um caminho de humildade, de simplicidade, de amor, perdoando pecadores, libertando cativos, trazendo pessoas possessas, endemoniadas, de volta à libertação, à liberdade, à sã consciência, curando enfermos, doentes mentais, surdos, cegos, mudos, como temos hoje na nossa sociedade, mas muitos ainda não descobriram que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, está entre nós, operando sinais e maravilhas. É vivo e verdadeiro. A sua palavra em Mateus capítulo 20, sabe? Temos lá nos versos 18, 19 e 20, toda autoridade me é dada no céu e na terra. E de fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Repito, eis que eu estou convosco todos os dias. O mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que foi a Jericó, o mesmo Jesus que ressuscitou, está entre os que creem. E a pergunta, né? Por que segui-lo? A resposta é o que eu acabei de dizer. Porque Ele é Senhor, porque Ele é justo. Ele nos amou primeiro. Ele deu a vida quando nós éramos perfeitos, puros, santos, não. Quando nós todos estávamos perdidos, escravizados do pecado, andando no engano, na ignorância do nosso próprio coração, porque não conhecíamos a Deus. Cada um se desviava do seu modo, mas diz a palavra que o castigo que traz paz para o nosso coração hoje recaiu sobre Jesus. E ele foi levado pelas nossas transgressões e punido pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje ter vida, ter liberdade, sermos instrumentos, sermos filhos, filhas de Deus. Deus te chama para uma vida maravilhosa. Deus quer príncipes. Deus tem chamado príncipes e princesas, porque Ele é rei, Ele é Senhor. E a Bíblia diz que somos em Cristo feitos filhos de Deus. Isso não é utopia, não é a palavra de uma religião, é a palavra do Senhor Deus, na qual Ele abre a todos quanto quiserem examiná-las e põe à prova, de modo que você, que porventura possa não crer, você faça, porém, prova, porque está em jogo, em risco, a sua eternidade, a vida eterna. Não se deve brincar com isso. A Bíblia diz que tudo passa e nós voamos. A nossa vida é como neblina. Passamos muito rápido sobre a terra. Mas uma coisa é muito certa, nós vamos prestar contas a Deus, ao Criador. Cada um que foi feito sobre a terra, todos os seres humanos, irão se apresentar um dia perante o Criador. E Ele há de requerer de nós contas de tudo. Diz a Bíblia que aquilo que falamos em algum tempo, em algum momento, precisamos ser criteriosos, muito cuidadosos, porque tudo nós vamos prestar conta. Jesus disse assim, o mal não é o que você come, você sem lavar as mãos, não é o mal, não é o que entra, o mal é o que sai, o que a pessoa fala, o que ela tem em mente, o que ela tem no coração, o que ela expressa, o que ela crê. E a palavra nos ensina aqui, olha, trabalhai, não pela essa comida, não pelo sucesso aqui embaixo, mas trabalhai para servir a Deus, para agradar a Deus, para adorar a Deus, pela justiça, trabalhai pela verdade, trabalhai pela eternidade. Diz a palavra, não juntei tesouro na terra, mas no céu, onde traça, não come, ferrugem não corrói, os ladrões não escavam nem roubam. Como assim juntar tesouros na eternidade? Sim, fazendo a vontade de Deus, obedecendo ao Senhor, lutando pelos interesses que Deus tem. Um dos interesses que Deus tem, eu vou te falar, é você amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Outra coisa, a vontade de Deus é a vossa santificação, é que nós o busquemos, que nós santificar se a pessoa se separar do mal, do erro, daquilo que não glorifica, não agrada a Deus. E você, por exemplo, Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele, entretanto, usa pessoas, os discípulos, a multidão quer receber, a multidão quer receber, a multidão não quer construir para Deus o reino, não quer edificação da glória do seu nome, mas os filhos querem, as filhas, os filhos, os que são chamados. A multidão precisa conhecer Jesus. Jesus se revelou a essa multidão. Mesmo eles terem
visto inúmeros sinais que Jesus realizou na multiplicação dos pães e peixes, não é? Quando ele estava ali na Galileia, tá certo? Próximo ao mar de Tiberíades, ali ele opera sinais e maravilhas aos olhos de todos, anuncia uma doutrina maravilhosa que eles ficam apenas contemplando de tantas maravilhas que foram pregadas naquele dia, essas chamadas de bem-aventurança, as pregações que ele fez, o Sermão do Monte, tá certo? Chamados de Sermões do Monte. Foram muitas ali as palavras que Jesus por horas e horas pregou e ensinou aquelas pessoas. Mesmo assim, quando eles foram atrás de Jesus, eles dizem, faz algum sinal para a gente ver quem é você, né? Que sinal nós podemos ver para que você é esse tal? Você é o Filho do Homem? Você é de fato aquele que veio do céu, né? Que obras você faz para que creamos? E Jesus disse para eles que ele, olha só, ele é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Eu já vos disse, ele repete no 36, embora não me tenhas visto, mas não creio. Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa é a verdade. Os que são de Deus ouvem a sua voz, mas é preciso lutar para perseverar, é preciso esforço, preciso fé, é preciso perseverança, por causa das lutas, das provas, das dificuldades naturais. Você, como ser humano, vai ter pelo menos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a sua própria natureza humana. Basicamente é isso. Fora as adversidades, as circunstâncias, né, que estão entreligadas nessas situações. Precisa ter fé, perseverança, precisa crer, renovar cada dia pela oração a sua força pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Esse é o meio de nós permanecermos seguindo a Jesus. Seguir a Jesus, seus passos, os seus exemplos, é o caminho para a vida eterna. Quero orar com você em nome de Jesus, pedindo a Deus que venha aplicar a sua santa palavra aos nossos corações, que você receba esse conceito de fé da parte de Deus, para você segui-lo pelo que ele é, pela glória que ele tem, pelo amor, justiça, verdade, pelo seu poder, pela vida eterna que ele veio nos dar. Não por interesses pessoais ou benefícios que possamos receber. Isso está implícito no chamado de Deus para cada um. Ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está no Evangelho, Mateus 6, 33, palavra do Senhor, dizendo para nós. Vamos orar. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra venha de encontro a cada coração, fortalecendo, desobstruindo as mentes, tirando tudo que é obscuro, todo engano, toda falsa doutrina, Senhor. Mostra-nos, Pai, a cada dia a luz do Seu rosto, que a Sua palavra venha iluminar, Senhor, a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos pisar certos as pisadas de Jesus, os exemplos que nos deu, buscá-lo de todo o coração em gratidão e amor, Senhor, pelo que Ele nos fez, pelo perdão dos pecados que temos recebido, pela paz que o Senhor colocou em nossos corações, pelo perdão dos pecados que recebemos, pelo sacrifício de Jesus. Por tudo, Pai, eu quero Te adorar, Te louvar, Te agradecer.
Oro por cada um que ouve e crê na tua palavra, onde o teu evangelho chegar, que o poder do teu Espírito Santo toque em cada coração, Senhor, para salvar, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus abençoe sua vida.